Ela é conhecida por muitos como sendo a primeira mulher de Adão, e por outros ela é simplesmente conhecida como sendo um demônio babilônico ou um demônio mesopotâmico. Mas afinal de contas, qual é a verdade por detrás desta entidade feminina chamada pelo nome de Lilith? Você já ouviu falar alguma vez a respeito de Lilith? Neste vídeo em especial eu quero tratar a respeito desta personagem, desta entidade feminina que muitas pessoas por aí vêm chamando de a primeira mulher de Adão. Por isso eu peço que deixe os seus likes, também os seus comentários, se inscrevam no canal e fiquem com mais este conteúdo do canal Mistérios de Elohim. Lilith é uma figura feminina da mitologia mesopotâmica e das tradições judaicas, que é teorizada como sendo a primeira esposa de Adão e supostamente o demônio primordial. Lilith é citada como tendo sido banida do Jardim do Éden por não obedecer a Adão. Acredita-se que ela seja mencionada em hebraico bíblico no livro de Isaías e na Antiguidade Tardia em fontes mandeístas e judaicas de 500 d.C. em diante. Lilith ela também aparece em encantamentos que incorporam uma pequena história mítica em vários conceitos e localidades, que fornecem descrições parciais dela. Ela é mencionada no Talmud babilônico em várias partes. Ela também é mencionada aí, obviamente, no Zohar e em outras tradições, crenças e livros judaicos antigos. Muitos rabinos, incluindo da Idade Média, como Maimônides e entre outros, rejeitam a existência de Lilith. O nome Lilith é derivado aí de Lilu ou Lilitu, que é um nome aí, um termo de origem acadiana. Lilu está relacionado aí à palavra hebraica e também aramaica para Lilith, que aparece no livro de Isaías, no capítulo 34, no versículo 14, que é considerado como um pássaro noturno por alguns estudiosos modernos, porém um demônio em outras interpretações. Na religião mesopotâmica, ela é encontrada nos textos cuneiformes da Suméria, na Assíria e também na Babilônia. Lilitu é, no caso, um espírito ou um demônio ou uma classificação de seres demoníacos. Muitos também a conectaram aí com um demônio mesopotâmico chamado pelo nome de Lamashtu, que compartilha aí muitas características semelhantes e uma posição semelhante na mitologia a Lilith. Mas qual seria então a verdadeira história e origem de Lilith? Ela realmente foi a primeira mulher de Adão? Ela simplesmente era um demônio mesopotâmico que foi incorporado no judaísmo tardio? Vamos agora tratar a respeito das origens de Lilith. Vamos começar primeiramente com as crenças mesopotâmicas antigas, que são as primeiras a mencionar o nome Lilith. O espírito na árvore no ciclo de Gilgamesh. Samuel Noah Kramer, em 1932, publicado em 1938, traduziu Ki-Sikil-Lil-Lake como Lilith, na tábua 12 da epopeia de Gilgamesh, datada de 600 a.C. A tábua 12 não faz parte da epopeia de Gilgamesh, mas é uma tradução assíria-acadiana posterior da última parte da epopeia suméria de Gilgamesh. O Ki-Sikil-Lil-Lake está associado a uma serpente e a um pássaro Zu. Em Gilgamesh, Enkidu e no submundo, uma árvore chamada Hulupu cresce no jardim de Inanna, em Uruk, cuja madeira ela planeja usar para construir um novo trono. Após 10 anos de crescimento, ela vem colhê-lo e o encontra em uma serpente vivendo em sua base. Um pássaro Zuru criando ali filhotes em sua copa
e que um Ki-se-ki-li-la-ke fez uma casa em seu tronco. Disse que Gilgamesh matou a cobra e então o pássaro voou para as montanhas com seus filhotes enquanto o Ki-se-ki-li-la-ke destrói com medo sua casa e corre para a floresta. A identificação de Ki-se-ki-li-la-ke como Lilith é declarada no Dicionário de Divindades e Demônios na Bíblia de 1999. De acordo com uma nova fonte do final da Antiguidade, Lilith aparece em uma história mágica mandeísta, onde ela é considerada uma representação dos galhos de uma árvore com outras figuras demoníacas que formam outras partes da árvore, embora isto também possa incluir várias Liliths. As traduções sugeridas para o espírito da Tábua 12 na árvore incluem Ki-se-kil como significando em acadiano lugar sagrado, Lil como espírito e Lil-la-ke como espírito d'água, mas também simplesmente traduzido como coruja, dado que Lil está construindo uma casa no tronco da árvore. Uma conexão entre Gilgamesh e Ki-se-ki-la-ke é muito bem vista. A tradução de Kramer do fragmento de Gilgamesh foi usada por Henry Frankfurt em 1937 e Emil Kraling em 1937 para apoiar a identificação de uma mulher com asas e pés de pássaro no disputado Burning Relief como relacionado a Lilith. Frankfurt e Kraling identificaram a figura no relevo com Lilith. Hoje, a identificação do Burning Relief com Lilith é questionada. A pesquisa moderna identificou a figura como uma das principais deusas dos panteões mesopotâmicos, muito provavelmente Ereshkigal, mas a figura é mais geralmente identificada com uma deusa do amor e da guerra. Thorskilde Jacobson identificou a figura com a deusa Inanna Suméria em uma análise baseada na existência de símbolos e atributos comumente reconhecidos à deusa e a evidências textuais. Os amuletos de Arslan Tash são placas de calcário descobertas em 1933 em Arslan Tash, cuja autenticidade é contestada. William F. Albright, Theodor H. Geister e outros aceitaram os amuletos como uma fonte pré-judaica, o que mostra que o nome Lilith já existia no século VII a.C. Nos manuscritos do Mar Morto contém uma referência indiscutível a Lilith, e ela vai dizer o seguinte, fragmento 1. E eu, o instrutor, proclamo seu glorioso esplendor para assustar e aterrorizar todos os espíritos dos anjos destruidores. Espíritos dos bastardos, isto é, os gigantes, demônios, Lilith, uivadores e moradores do deserto, e aqueles que cair sobre os homens, sem aviso para desviá-los de um espírito de compreensão e tornar seus corações e seus desolados durante o atual domínio da maldade e tempo determinado e predeterminado de humilhações para os filhos da luz, pela culpa do eras daqueles feridos pela iniquidade, não para a destruição eterna, mas para uma era de humilhação pela transgressão. Repare que essa referência cita claramente o termo Lilith, como sendo ali para uma casta de seres demoníacos que são declarados nesta mais antiga, por assim dizer, visão judaica de Lilith. Nós podemos perceber que Lilith ela é vista e tida e colocada como sendo um dos espíritos dos anjos destruidores. O texto também menciona que estes espíritos dos anjos destruidores eram os espíritos dos bastardos, que, quando nós sabemos a compreensão dos manuscritos do Mar Morto a respeito do livro de Enoque, do livro dos gigantes, e a concepção aí judaica dos judeus da época de Jesus e anterior a Jesus, 300 anos antes de Cristo, nós podemos entender que Lilith ela era vista e entendida pelos judeus antigos da época de Jesus e de 300 anos antes de Jesus Cristo como sendo basicamente um dos espíritos dos anjos destruidores, isto é, ela era basicamente uma espécie
espécie de casta de espíritos imundos dos filhos dos anjos caídos, isto é, os gigantes, descritos e também chamados nos textos de espíritos bastardos. Repare que o texto também faz uma breve referência da questão aí dos espíritos serem moradores do deserto e faz uma referência ao que Jesus mesmo disse quando ele vai dizer a respeito de que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele procura por lugares áridos, ou seja, lugares quentes. As interpretações rabínicas posteriores à época dos manuscritos do Mar Morto são todas aí, em maioria, em peso da Idade Média e, na maioria das vezes, é apenas um pensamento rabínico criado por um rabino aí para ilustrar aí o entendimento judaico da era medieval. Como nós vemos aí muitos rabinos aí da época medieval dizendo que Lilith, na verdade, era a primeira mulher de Adão, que Adão teve outra mulher além de Eva. Na verdade, isso não passa de uma espécie de balela judaica ou fábula judaica antiga. Isso não condiz com o pensamento dos antigos judeus da época de Jesus e anterior a Jesus, como nós podemos ver, que era a mesma concepção, eles tinham a mesma concepção do livro de Enoque, do livro dos gigantes e também do livro dos jubileus. Essa concepção ou esse entendimento, ele vai dizer que no caso, os espíritos aí dos bastardos, dos filhos dos anjos destruidores, na verdade se transformavam em vários tipos de demônios, várias espécies de demônios aí atormentando os homens na terra. Na verdade, a concepção judaica posterior à época dos manuscritos do Mar Morto, onde vai dizer que Lilith foi uma mulher de Adão, a primeira mulher de Adão, na verdade, baseia-se ali apenas no pensamento judaico, que acabou pegando algumas características babilônicas e montando basicamente uma história, uma narrativa, que é a narrativa de Lilith como sendo a primeira mulher de Adão, algo que nunca foi verdade. Ou seja, Lilith, na verdade, é uma casta de demônios. Lilith, na verdade, é apenas um demônio. Escrevam aí nos comentários o que vocês pensavam a respeito de Lilith antes de assistir esse vídeo e qual a compreensão que vocês têm a respeito desta entidade.